Oi, terceiros anos, a aula de hoje é sobre cadeias carbônicas abertas. Algumas turmas já viram essa aula, mas eu preciso repetir porque outras turmas de terceiro ano não tiveram ainda essa matéria vista, ok? Vamos lá. As cadeias carbônicas, elas primeiramente têm que ser classificadas em abertas ou fechadas. Essa classificação surge no fato da cadeia aberta não formar ciclo, ela formar uma sequência de carbonos como se fosse uma filinha, enquanto que as cadeias fechadas, como o nome sugere, formam um ciclo, fecham um ciclo. Vejam no exemplo, ó. A primeira cadeia, os carbonos estão em sequência, tem pontas, formam uma linha principal, pode ou não ter carbono fora da linha, e essa cadeia é aberta. Enquanto que a cadeia fechada forma um ciclo, vão formar figuras geométricas diversas, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, enfim. Depende do número de carbonos, você vai ter as figuras geométricas. A gente começa a classificação conhecendo quais são essas possibilidades de classificação. A cadeia pode ser normal ramificada, sendo normal quando só tem carbono um atrás do outro em sequência, sem nenhum carbono fugindo dessa sequência. Esses carbonos serão todos primários e secundários, enquanto que na cadeia ramificada os carbonos vão fugir da sequência. Vai ter a fila principal e carbonos para cima ou para baixo fugindo dessa sequência principal. Aí os carbonos vão ser também terciários e quaternários. Cadeia saturada ou insaturada é quanto às ligações. Na saturada, você só vai ter ligações simples entre os carbonos, enquanto que na insaturada vai aparecer a dupla ou a tripla no meio dos carbonos. Atentem para isso, a classificação insaturada é só se a dupla ou a tripla estiver entre carbonos. Aí, a última classificação é homogênea ou heterogênea, e você vai ter a cadeia homogênea, só carbonos na sequência principal, não vai ter nenhum átomo diferente de carbono no meio deles, e na heterogênea sim, aí aparece um átomo diferente de carbono ligado no meio dos carbonos, entre carbonos. Esse átomo diferente pode ser nitrogênio ou oxigênio, a maioria das vezes, podem ser outros também, mas esses são os mais comuns. E esse átomo diferente no meio dos carbonos é chamado de heteroátomo. A cadeia normal ramificada, novamente, agora com exemplos, vão ser, de novo, a normal, só uma sequência, carbonos primários e secundários, ramificada, carbonos fugindo da sequência, aparecem terciários e quaternários também. Então, você tem o primeiro exemplo, esses carbonos estão um atrás do outro, não aparece nenhum fugindo dessa sequência, então essa cadeia é normal. Gente, essa estrutura de linhas, ela é representativa dos carbonos. Cada pontinho desse que é encontro de lados ou uma ponta vazia é um carbono ali, tá? Aí você tem aqui essa primeira cadeia. Ela tem 5 carbonos em sequência, ela é normal, mas essa outra cadeia aqui, ela tem os mesmos 5 carbonos e um sexto carbono para baixo, mas observem que ele não está fugindo da sequência, é como se a fila tivesse só dado uma dobrada. Se você pega um carbono de uma ponta e no carbono da outra ponta e estica, dá uma fila certinha, dá uma linha. Então, essa cadeia também é normal. Vocês têm que prestar atenção nisso, certo? Se estão todos em fila, em sequência, é normal. A ramificação, ela aparece se o carbono está fora da sequência, está fora da linha. Essa daqui também é uma cadeia normal, os carbonos estão um atrás do outro e está representado por linhas. Do outro lado, ó, as cadeias ramificadas. Aí você tem ali, primeira cadeia tem carbono, carbono, carbono e um para cima. Esse para cima é a ramificação. Essa daqui também, ó, 4 carbonos em sequência, aí de um lado tem um puxando para baixo, do outro lado tem 2 puxando para baixo. Não dá para eu puxar um carbono de uma ponta ou da outra para dar uma linha. Sempre vai ter carbono fugindo da sequência. Então, essa cadeia também é ramificada. E na estrutura de linhas, você tem aí, ó, os carbonos na sequência, na filinha, e esse risco para cima, que é um carbono ligado para cima, a ramificação também.
Cadeia saturada e insaturada, falei para vocês que na saturada só tem ligação simples entre os carbonos e na insaturada a dupla ou a tripla aparece no meio dos carbonos. Aqui a primeira, ó, só carbono, ligação simples, cadeia saturada. Nessa outra, no meio dos carbonos só tem ligações simples. Aí você pode pensar, professora, mas tem uma dupla ali. Mas essa dupla está entre carbono e oxigênio, portanto, não é insaturação. Essa cadeia também é saturada. Agora, aqui sim, ó, C, dupla no meio dos carbonos, essa cadeia é insaturada. Essa daqui também, C, tripla C, cadeia insaturada. Homogênea e heterogênea é quanto aos átomos diferentes. Na homogênea só tem carbono, na heterogênea aparece alguém diferente dele. Olha aqui o exemplo. Só carbono, homogênea. Só carbono na sequência. Professora, tem um O ali, só que ele não está no meio dos carbonos. Essa cadeia também é homogênea. Essa daqui também, ó, só carbono na sequência, também é homogênea. Agora, heterogêneas. O oxigênio está no meio dos carbonos nessa cadeia, então ela é heterogênea. Aqui também, ó, o nitrogênio está no meio dos carbonos, também é heterogênea. E nessa última, o oxigênio está no meio da cadeia, aqui em estrutura de linhas, mas ele aparece representado. E essa também é heterogênea, ok? Vamos para o exercício. A primeira cadeia. A pergunta que você faz inicialmente é se é aberta ou fechada. Essa daqui é aberta, porque não fecha um ciclo. A segunda pergunta é se é normal ou ramificada. Se você olhar para a cadeia, tem um CH3 ali embaixo. Ele é uma ramificação, não dá para encaixar ele na fila. Então, essa cadeia é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Gente, tem uma dupla, mas essa dupla está entre carbono e oxigênio. Isso não é insaturação, essa cadeia é saturada. E por fim, ela é homogênea ou heterogênea. Na sequência só tem carbono, o O está fora da sequência. Lembre-se, o H não está no meio dos carbonos. Esse H é uma representação resumida, é como se tivesse um H para cima e um H para baixo em cada um desses CH2 que você tem aí. Mas o H não pode aparecer no meio da cadeia. Se for um heterogêneo, vai aparecer o O ou o N no meio dos carbonos. H não conta, ok? Então, essa cadeia é homogênea. Essa outra cadeia, você faz a mesma pergunta. Aberta ou fechada? Aqui também é aberta. Normal ramificada. O carbono ali no finalzinho tá para baixo. Não dá para encaixar ele na fila, na sequência. Portanto, cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Aqui sim, ó, a dupla está entre os dois carbonos. Então, é uma insaturação, cadeia insaturada. E, por fim, homogênea ou heterogênea, tem o N. Olha ali o N na segunda posição, ele está no meio dos dois carbonos. Então, torna a cadeia heterogênea, ok? Por hoje é só. Muito obrigada por quem ouviu até o fim. Um beijinho. Tchau, tchau.